Olá, boa noite. Tudo bem? Bem-vindos a mais um direto. O quarto. O quarto. Eu estava com medo de fazer um. Não queria fazer um. Ai, que não consigo fazer diretos, não consigo fazer vídeos. E então já estou a fazer o quarto. E até estou a gostar, isto está a ser engraçado. Portanto, sejam muito bem-vindos a mais um. Queria saber, queria-vos perguntar se têm estado a gostar dos vídeos, se têm estado a aproveitar alguma coisa, se já tiveram ideias de temas que possamos falar aqui. Há bocadinho deram-me uma ideia de um tema que eu estava a preparar até para fazer um vídeo, mas para os miúdos, para os próprios miúdos e não para os pais, mas se calhar vou fazer assim uma mistura. Mas isto não está a funcionar. Acho que se fez luz. Deu. Posto isto, e visto que esta semana é a semana em que se comemora pela primeira vez o Dia Mundial da Língua Portuguesa, que foi ontem, foi a primeira vez, e foi logo a primeira vez assim um bocadinho, em circunstâncias um bocadinho diferentes, porque ele só foi aprovado e oficializado no ano passado, em outubro, salvo erro. E como tal, eu andava desertinha para fazer uma coisa, um direto com outro tema que não fosse a matemática, apesar de estar muito mais à vontade com a matemática, mas também já queria fazer outra coisa diferente. Então aproveitei esta dica, esta deixa de ser o dia da língua portuguesa para falar da divisão silábica, porque é uma coisa que muitas vezes os miúdos fazem confusão e confundem termos, confundem os nomes das coisas e depois não sabem fazer a divisão das sílabas e depois os pais também já não se lembram e depois como é que elas se classificam. E então vamos falar só um bocadinho sobre isso. E depois quem tiver dúvidas pode sempre colocar, tá bem? Vão pondo as mensagens porque eu agora já as vejo e vamos tentar responder, tá bem? Portanto, a divisão silábica é nada mais, nada menos que nós dividimos as palavras nas suas sílabas, nas sílabas que as constituem. Ou seja, tenho aqui à minha frente o meu telemóvel. Então, se eu for dividir a palavra telemóvel nas suas sílabas constituintes, eu vou fazer te, le, mo, vel. Ok? Isto é que é a divisão silábica. Às vezes eles têm no caderno e dizem: mãe, eu não sei o que é a divisão silábica, isto é divisão silábica, porque se a pergunta for feita de formas diferentes, eles às vezes depois já têm alguma dificuldade em perceber o que é pedido. Há uma coisa que eles agora fazem, que no meu tempo não se fazia. Ai, nem estou a imaginar nós a batermos palminhas na sala de aula, mas agora já são os próprios professores ou alguns professores que lhes ensinam a dividir as sílabas das palavras a bater palminhas. Portanto, se os virem a fazer trabalhos de casa e bater palminhas, eles não estão a cantar, eles estão a dividir as palavras em sílabas. Então o que eles fazem é telemóvel. Isto é a divisão silábica. Depois de dividirmos as sílabas, temos de encontrar qual delas é que é a sílaba tónica. E a sílaba tónica é aquela que é mais acentuada, é aquela que é mais carregada. Assim sendo, se eu tiver, vou no telemóvel, e sendo uma palavra que tem um acento aqui, no mo, não é difícil eu perceber que a sílaba tónica, aprendeste com as palminhas, olha, eu não aprendi com palminhas nenhumas, só ouvi falar em palminhas já muito mais tarde. Não é difícil perceber que esta é a sílaba tónica. Tem um acento, portanto as palavras que têm acentos são fáceis, porque é só olharmos para onde é que está o acento da palavra e é aquela que é a sílaba tónica. E quando não tem acento? Se eu fizer, por exemplo, computador,
Se eu fizer computador, como é que eu vou saber qual é que é a minha sílaba tónica? Primeiro eu vou ter de dividir a palavra nas sílabas tónicas. Então havia de ser computador. Mas não tem acento. Então o que é que eu vou fazer? Vou chamar pela palavra. Eu vou fazer de conta que o computador é um amigo meu que está do outro lado da rua. E eu vou chamar para ele. E vou dizer, computador. Eu disse que ia chamar pelas palavras. Computador. Então, qual é a sílaba que eu estou a chamar com mais força? É esta. Ok? Podemos fazer o mesmo teste com a palavra de cima, com o telemóvel. Telemóvel. É o mó. Ok? E isto funciona, mas não funciona se vocês chamarem assim baixinho. Telemóvel, computador. Há palavras que não dá para perceber. Nem que seja na cabeça, cá dentro, vocês chamem pelas palavras com força. Quanto mais força vocês chamarem pelas palavras, mais facilmente se apercebem de qual é que é a sílaba tónica. Computador. Caneta. Vou fazer com caneta. Caneta. Então, a divisão há de ser no caneta. Caneta. Com as palminhas nós fazemos caneta. E agora? Qual é a sílaba tónica? Chamem lá pela caneta. A ver se não funciona. Caneta. Caneta. Sim. Portanto, eu consigo perceber qual é que é a sílaba tónica se eu chamar pelas palavras. Depois disto, portanto, já falámos na divisão silábica, porque não me adianta de grande coisa saber identificar a sílaba tónica se eu não souber separar as palavras. Pronto, já sei separar as palavras. Agora já sei perceber qual é que é a sílaba tónica. Já consigo juntar duas coisas. Divisão silábica. Agora falta uma coisa, que é a classificação das palavras quanto à sua acentuação. Olá, Tânia, vê-se bem? Boa, isto está com imensos problemas na internet, que eu aqui de vez em quando aparece-me aqui o vídeo está em pausa, Nós vamos continuar, não interessa. Assim sendo, continuando aqui na divisão silábica e na classificação quanto à sílaba tónica, nós temos, quanto ao número de sílabas da palavra, nós temos, eu vou escrever aqui, deste lado, nós temos os monossílabos, porque mono quer dizer um, então são palavras que têm uma sílaba. Mãe. Às vezes quando eles chamam parece que tem duas ou três, porque eles põem mãe. Mas não, só tem uma, é mãe. É um monossílabo. Quando tem duas, é um dissílabo. Di vem de duas. Quando tem três, é um trissílabo. Mas a partir daí, é um polissílabo. Ok? Uma, duas, três, quatro ou mais. Tá? E isto é quanto ao número de sílabas. Agarrando aqui nos nossos exemplos que nós já cá tínhamos telemóvel, espera lá que eu não, telemóvel, tem 4 sílabas, logo isto há de ser um polissílabo. Sílabo. Computador, olha, outra vez 4 sílabas, portanto há de ser um polissílabo outra vez. Caneta tem 3 sílabas, há de ser um trissílabo. Está bem? Aqui é só quanto ao número de sílabas. Quando pedem para classificar quanto ao número de sílabas, é dizer isto. Se é monossílabo, dissílabo, trissílabo ou polissílabo. Quanto ao número de sílabas. Se pedirem para classificar quanto à sílaba tónica, aí as palavras já se vão chamar de... Vou apagar aqui.
As palavras vão se chamar de palavras graves, agudas, ou agudas, graves e esdrúxulas. Possivelmente, vocês também já os viram. Possivelmente vocês também já os viram a fazer exercícios e escrever assim no cimo da folha. Ega. E isto quer dizer o quê? Palavras esdrúxulas, palavras graves e palavras agudas. Isto é uma espécie de uma mnemónica que eles usam para se lembrar de qual é que é a classificação a dar consoante a posição da sílaba tónica. Ou seja, se eu tiver a palavra computador, qual é que é a sílaba tónica? Já tínhamos visto que é o dor. Computador, computador. Então, esta é a sílaba tónica. E eu vou agarrar nestas 3 letras e vou colocá-las nas 3 últimas sílabas da palavra. Oh. Não funcionava, não é? Então, vou pôr nas 3 últimas sílabas da palavra. Eu não começo do princípio, começo do final da palavra para trás, está bem? Esta é a última, a penúltima e a antepenúltima. Computador. Se ela é acentuada na última sílaba, então ela é uma palavra aguda. Esta é aguda. E o telemóvel? Vou fazer a mesma coisa, do final para o princípio vou pôr um A, um G e um E. Qual é a sílaba tónica? É esta. Mó. Telemóvel. Então é a penúltima. Qual é a letra que lhe corresponde? É um G. Então ela é grave. Caneta. Mesma coisa. Ai. Também é grave. E então, e se eu tiver uma palavra que não tenha 3 sílabas? Como é que eu faço? Por exemplo, menu. O menu. Qual será a sílaba tónica do menu? Menu. Menu. É hoje que os vizinhos acham que eu fiquei assim de vez. Nu é a sílaba tónica. Então, é a última. Eu vou fazer da mesma forma. A, o G, o E. Não tem nada a corresponder, portanto não interessa. Esta palavra há de ser também aguda quanto à sílaba tónica. Como ela só tem 2 sílabas, também há de ser um bissílabo. Ok? Vamos dar um exemplo de uma palavra esdrúxula, que é o exemplo mais fácil de todos e mais óbvio de todos, que é a mesma palavra esdrúxula. Então, eu vou escrever lá aqui em cima. Esdrúxula. Como tem acento, não tenho nada que saber. Oh. Esdrúxula. Está aqui a minha sílaba tónica. E ponho o meu ega lá em cima e eu vejo que ela é esdrúxula. Quanto à acentuação. Nunca tinham ensinado esta do ega. Pois é, mas facilita imenso, porque a esdrúxula quase ninguém se esquece. Porque é a antepenúltima, são palavras maiores e normalmente entre as palavras graves e as palavras agudas é que há a confusão. Então, com esta mnemónica, mas também não foi na escola que eu aprendi, também já foi depois, porque eu acho que nós não sabíamos nada, no nosso tempo nós não aprendíamos assim muitas coisas. Quer dizer, aprendíamos, tínhamos que saber, mas não aprendíamos a desenrascar com estas mnemónicas todas. E há tantas, há muitas, eu tenho aprendido muitas, principalmente desde as explicações. Então, é a esdrúxula,
E é 1, 2, 3, 4, tem 4 sílabas, portanto, ela é também um polissílabo. Tem 4 sílabas, é um polissílabo. Resumindo e concluindo, eu posso classificar uma palavra quanto ao número de sílabas e quanto ao número de sílabas. Quanto ao número de sílabas, é se é um polissílabo, se é um trissílabo, se é um dissílabo ou se é um monossílabo. Um monossílabo, eu dei o exemplo de mãe, por exemplo. Um monossílabo só tem uma sílaba. Isso é classificar quanto ao número de sílabas. Se for para classificar quanto à sílaba tónica, é para classificar quanto à acentuação. Ou seja, se ela é acentuada na última sílaba, é última, é grave. E se for na antepenúltima, é uma palavra esdrúxula. Com atenção a uma coisa, todas as palavras esdrúxulas têm que ter um acento. Portanto, na dúvida, se vos parece que ela é uma palavra esdrúxula, mas não tem acento, das duas uma. Ou ela não é esdrúxula, ou vocês esqueceram-se do acento. Ok? Porque é regra. As palavras esdrúxulas têm de estar acentuadas, têm de ter um acento na sílaba tónica. E com isto, acho que já disse tudo, já falei nas palminhas. E já falei no EGA. Isto ajuda imenso porque é muito mais fácil se eles pondo lá. O problema é que muitas vezes eles começam a pôr, e aí é que está a confusão. Alguém já diz que se usarem o EGA, a dica do EGA, que conseguem resolver. Dizem, o EGA não funciona. Funciona. O que acontece é que eles às vezes começam daqui, porque nós escrevemos da esquerda para a direita. Então a tendência é que as coisas comecem da esquerda para a direita e não do fim para o princípio. Então, às vezes eles começam a escrever daqui para ali, ou então veem-se com palavras como estas e dizem assim, não dá para fazer. Se não dá para fazer, porque não tenho nada aqui em cima do E, mas dá para fazer. É fazer isto. Agarrar nas sílabas, dividir, e pôr o EGA escrito do fim ao princípio. E não há como falhar. Na dúvida, é chamar pelas palavras. Parou? Olha, estão-me a dizer que o vídeo parou, está tudo parado. Alguém consegue ver? Por acaso, curioso que está-me ali a dizer que eu estou em direto há 4 minutos. Mas eu sei que isso não é bem verdade. Alguém me consegue confirmar se eu estou em direto ou se não estou em direto? Ok. Está bem. Portanto, eu acho que isto está algumas pessoas estão com dificuldades, outras nem tanto, portanto não deve ser só a minha internet. Já falamos nas palminhas. Obrigada. Já está bem, não falhou ainda? Ok, ótimo. Pois é isso. Eu acho que está a falhar para algumas pessoas e para outras não. Falámos nas palminhas, falámos no EGA, que não falha, e falámos em chamar as palavras. Por isso, não há que falhar. Ponham-nos a chamar pelas palavras, sempre que eles tiverem dúvidas e comecem, mas eu não sei dividir esta, eu não sei qual é que é a sílaba tónica, chamem mesmo. E quando eles continuarem a chamar, e parece que há 2 sílabas que estão a ser chamadas com a mesma força, com a mesma entoação, digam-lhes para chamar mais alto. Claro que na escola e no teste eles não vão poder chamar pelas palavras, mas podem chamar para dentro, ou seja, podem chamar na cabeça deles, lá dentro. E eu posso fazer telemóvel, né? Mas só cá dentro, sem mandar cá para fora, porque senão são capazes de arranjar problemas e depois nós não queremos isso. Acho que era isto que eu tinha para dizer em relação à sílaba tónica e à divisão silábica das palavras. Deixem-me cá ver. Isto hoje não foi fácil, não foi um arranque fácil e aí pelo meio também recebi aqui umas mensagens que isto estava a parar.
também utiliza o EGA. Pois há imensa gente, porque já há muitos professores, os próprios professores já começam a dar esta dica, porque é muito mais fácil eles se aperceberem e memorizarem isto se utilizarem esta mnemónica. O problema é só quando eles usam isto mal, como aliás, como em qualquer mnemónica, como em qualquer auxiliar, quando é mal utilizado não auxilia coisa nenhuma, auxilia para a desgraça só. Então, o EGA, quando é começado a escrever do início, não funciona. Mesmo que tenha quando tem quatro sílabas, se eu começo a escrever aqui, já deu barraca. Se eu não começo, ou se começo a escrever aqui, por exemplo, quando eles começam a escrever do princípio para o final, às vezes também começam aqui. Por exemplo, aqui no menu, começam egg. Então é grave. Mas não é. Eu tenho que escrever do final ao princípio. Portanto, isto que está aqui não existe. Existe, chama-se asneira. E é isso. Era isso que eu tinha hoje guardado para falar com vocês, para transmitir. E queria saber se alguém tiver alguma questão ou alguma sugestão, volta a falar nas sugestões. Algumas pessoas já me estão a sugerir alguns temas um bocadinho mais à frente. Hoje houve alguém que me pediu para falar em trigonometria, mas eu acho que vou guardar essa da trigonometria para outros vídeos. O que acontece de bom no meio disto tudo é que os vídeos têm estado disponíveis. Por alguma razão o primeiro deixou de estar disponível. Foi o primeiro, eu devia estar nervosa, não soube bem fazer a configuração da coisa. Mas acabei por criar um canal no YouTube e eles estão lá todos carregados e vou continuar a carregá-los lá. Assim como vou começar a preparar também alguns que tenho estado a trabalhar mais ou menos neles para os próprios miúdos. E quando eu digo miúdos, não é só os mais pequeninos, aqueles que as mães podem ajudar, porque trigonometria, por exemplo, é uma matéria mesmo muito específica. Eles já só falam nisto a partir do 9º ano, em matemática, e no 9º ano eles já dificilmente pedem ajuda aos pais, a não ser que os pais sejam mais ou menos da área. Portanto, posso fazer, essa está na calha, como se costuma dizer, para falar sobre isso, mas num vídeo mais direcionado para eles e não para os pais. Vão lá ao canal, somos poucos ainda, muito poucos. Os vídeos também são muito poucos, mas vão aparecer mais. É mesmo o canal do Desafios. Eu não sei se já partilhei, acho que está no site do Desafios, no desafios.pt, está lá nas redes sociais associadas, está lá, podem ir a partir de lá. Para quem ainda não conhece o nosso site /blog, também pode ir lá espreitar. E sempre que nós tivermos novidades, vamos mandando por aqui. E vocês, sempre tiverem sugestões, podem continuar a mandar mensagens, podem continuar a deixar os vossos comentários no vídeo, porque ele vai ficar disponível. E entretanto, nós vemos-nos na próxima semana com outro tema. Se calhar voltamos à matemática. Tchau!